Haverá sustentação oral pelo amicus curiae, Associação Brasileira de Loterias Estaduais, Dr. Roberto Carvalho Fernandes. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Sepúlveda Pertence, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, excelentíssimos senhores ministros da Corte, excelentíssima senhora ministra, ilustre procurador da República, caros colegas advogados. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 3277, dígito 1, em face da Lei 7.416 do Estado da Paraíba. Cabe-nos, além das informações que traremos ao final de nossa manifestação, na qualidade de amicus curiae, apenas considerar alguns pontos que entendemos relevantes à decisão dessa Corte. Ocorre que a Lei 7.416, objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, dispõe sobre os serviços de loteria no âmbito do Estado da Paraíba e apenas disciplina referida à atividade criada em 1955 pela Lei 1.192 daquele ano. Foi a norma federal que institucionalizou as loterias estaduais. Permito-me a leitura do artigo 1º do referido decreto 6259 de 1944, ainda hoje vigente. O serviço de loteria federal ou estadual executar-se-á em todo o território do país de acordo com as disposições do presente decreto-lei. Referido o decreto-lei 6259 de 1944, previu um procedimento para a criação das loterias estaduais, exigindo para tal um decreto ratificador federal para que as loterias tivessem vigência. A loteria do Estado da Paraíba foi ratificada pelo decreto 40.549 em 1956, e só a partir de então passou a explorar a atividade. Senhores ministros, a intenção do legislador paraibano ao editar a Lei 7.416, no ano de 2003, foi tão somente de regulamentar a loteria daquele Estado, assim como o faz a Loteria Federal, ao adotar avanços tecnológicos, ao adotar o computador, o bilhete eletrônico e outras formas de sorteio, de premiação, de divulgação dos seus resultados. E o faz utilizando-se da mesmíssima norma federal em vigor. Repito, o decreto 6259 de 44. Referindo-se ainda ao decreto 204 de 67, de constitucionalidade duvidosa, ao nosso entender, mas citado pelo autor da apresentação como fundamento para a declaração da inconstitucionalidade da lei objeto dessa ADIM, tem o mesmo decreto, inclusive, o seguinte texto. Permito-me a leitura do artigo 33. No que não colidir com os termos do presente decreto-lei, as loterias estaduais continuarão regidas pelo decreto-lei 6259 de 1944. Foi também, lembramos, editada a Lei de Contravenções Penais, o decreto 3688, que, ao nosso entender, reconheceu a competência dos estados para a exploração de loterias no âmbito dos seus respectivos territórios, ao prever no artigo 53 a seguinte conduta: introduzir para fim de comércio bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular. Em síntese, a Lei Estadual 7.416, objeto dessa ADIM, regulamentou a Lei Estadual 1.192, e esta foi a que criou a Loteria do Estado da Paraíba. A Lei 1.192, de 55, nasceu do devido processo legislativo em consonância com a norma federal de regência. A Loteria do Estado da Paraíba foi ratificada por decreto federal, nos referimos ao decreto 40.549. O decreto federal 204 de 67, artigo 33, contempla as loterias estaduais, criadas até aquela data. A Lei de Contravenções Penais, no entendimento do artigo 53, prestigia a conduta de exploração de loterias pelos estados nos seus respectivos limites geográficos. A Constituição Federal de 1988 recepcionou toda essa criação jurídica, com ressalva, ao nosso ver, apenas ao decreto 204 de 1967, pois é importante a lembrança de que foi ele editado durante o recesso do Congresso Nacional, dada a competência excepcional do então Presidente da República para legislar sobre matéria administrativa e financeira, com previsão no artigo 9, parágrafo 2º, do Ato Institucional 04 de 1966. Poder-se discutir a legalidade dos atos autorizadores, como, por exemplo, aquele que, ao acaso, tivesse autorizado a exploração de um bingo, mas não a constitucionalidade do ato normativo. Normativo do ato legislativo primário, que foi o que criou a Loteria do Estado da Paraíba.
O governo do Estado da Paraíba, no uso da sua competência político-administrativa, ao editar a Lei 7.416, não invadiu competência privativa da União para legislar sobre essa matéria. E sobre essa matéria, nos permitam fazer a citação dos ensinamentos do professor Luiz Roberto Barroso sobre essa matéria, sobre a questão de loteria. A Constituição, disse o constitucionalista, dá lugar a diversos exemplos em que um ente detém competência política administrativa em certa área, sem que titularize também a competência legislativa correspondente, devendo atuar sobre o regime ditado por outra esfera de governo. É o caso das desapropriações, citou como exemplo. Da mesma forma, apenas a União pode legislar sobre águas e energia, artigo 22, 4º, trânsito e transporte, artigo 22, 11º, ou seguridade social, artigo 22, 23º. Mas seria absurdo imaginar que os Estados não possam desenvolver atividades administrativas nesses setores. Em suma, o texto constitucional trata separadamente de competência legislativa e político-administrativa, não sendo possível inferir uma a partir da outra. Quando a Constituição estabelece, em seu artigo 30, 5º, que os municípios devem prestar o serviço de transporte coletivo, não está excepcionando a competência privativa da União para legislar sobre transportes. Determina apenas que as municipalidades prestarão serviço típica competência político-administrativa. Trata-se de domínios diversos, embora comunicantes. O constitucionalista, professor Luiz Roberto Barroso, ao ser inquirido sobre a possibilidade dos Estados federados regulamentarem a aplicação da legislação federal quanto ao serviço de loteria, em consulta formulada pela associação aqui representada, a Associação Brasileira de Loterias Estaduais, agora, no ano de 2007, em janeiro, assim respondeu. Sem prejuízo da competência legislativa da União, os Estados têm competência para organizar a própria estrutura administrativa afeta à exploração do serviço. Nos casos em que não se der a criação ou extinção de órgão, ainda aumento da despesa, a organização pode ser feita mediante decreto do chefe do Poder Executivo Estadual, em paralelismo com o que eu dispõe o artigo 84, 6º-A da Constituição Federal. Nos demais casos, o instrumento adequado será a edição de lei estadual, que é o caso. Além disso, os Estados detêm competência para regulamentar a aplicação da legislação federal em seus respectivos territórios, nos casos em que tal complementação normativa típica da atividade administrativa seja necessária. Neste mesmo sentido, eminentes ministros, transcrevemos o trecho pertinente do voto do eminente ministro Carlos Alves Brito, na ação direta de inconstitucionalidade 2847, sobre a loteria aqui do Estado da Paraíba. Nos permitam a leitura. A competência para legislar inovadoramente é da União. Ela é que foi aquinhoada com a força de normar sobre o assunto privativamente. Contudo, instituído ou autorizado que seja um determinado jogo pela pessoa jurídica central da Federação, ainda que por lei ordinária tão somente, qualquer das duas unidades estatais periféricas, Estado-membro ou Distrito Federal, pode concorrer com ela, União Federal. Pode, no território de cada qual delas, competir com o governo central pela preferência dos apostadores, desde que se utilize das mesmíssimas normas federais da regência do tema, com adaptações apenas de ordem mecânica ou linear, isto é, adaptações ditadas pelas naturais diferenças de organização administrativa de cada uma dessas pessoas federadas periféricas. Nos permitimos a interpretar o voto de Vossa Excelência, o ministro, em 4 momentos. Primeiro, quando Vossa Excelência afirma que pode, no território de cada qual delas, entendemos reportar-se o artigo 53 da Lei de Contravenções Penais também, que prevê como conduta contravencional vender bilhetes de loteria fora do território que autorizou. Segundo, quando o ministro afirma que pode competir com o governo central pela preferência dos apostadores, entendemos que podem os Estados-membros do Distrito Federal explorar o serviço de loteria competindo com a Caixa Econômica Federal. Terceiro, ao citar a condição de fazê-lo em consonância com as normas federal, com o texto, desde que se utilize das mesmíssimas normas federais de regência do tema, referia-se também, ao nosso entendimento, ao Decreto Federal 6259 de 44, que rege ainda hoje a Loteria Federal. E quarto, no texto, com adaptações apenas de ordem mecânico-linear, isto é, adaptações ditadas pelas naturais diferenças de organização administrativa de cada uma dessas pessoas federadas periféricas, nessa parte, entendemos ser duvidosa a afirmação de que cada ente federado necessita editar as normas necessárias para a execução do serviço de loteria. É natural. Vale destacar que a competência para a exploração das loterias pressupõe
a competência para organizar a estrutura administrativa afeta ao serviço. Não se deve confundir função legislativa com poder regulamentar. Senhores ministros, quanto às informações das repercussões da decisão dessa Corte, citadas no início de nossa manifestação, nos remetemos às declarações do senhor superintendente da Loteria do Estado da Paraíba, ao afirmar que são 11 mil postos de trabalho dependentes da loteria daquele Estado. Estes cidadãos, esses 11 mil, não trabalham em loja de bingo, algum tipo de jogatina ou cassino, eles trabalham em empresas da loteria estadual, que não se confunde com bingo. Nos impressionamos ao ver no site oficial do Supremo Tribunal Federal, dessa Corte, se nos permite, a pautas temáticas, separação dos poderes, que o tema da discussão dessa ação direta de inconstitucionalidade, hoje, é competência legislativa sobre bingos. Muito embora sejamos completamente a favor da regulamentação dessa atividade pelo ente central, atividade essa que é recepcionada em todos os países do mundo, integrantes da Organização Mundial do Turismo, apenas o Brasil que está na contramão da história, mas o tema da ação direta de inconstitucionalidade, 3277, dígito 1, se me permitem, Loteria da Paraíba, nada tem a ver com bingo. Bingo tem lei especial tratando dessa matéria. Loteria tem outro significado e sua importância para a sociedade é induvidosa. As loterias estaduais sempre cumpriram com o seu compromisso social e não devem ser confundidas com outra atividade. Elas existem no Brasil há mais de 150 anos, sem nunca antes terem sido atacadas com a acusação, entre aspas, de conflitarem com a Constituição da República, em nenhuma das outras Constituições da República, então mesmo a atual. E concluímos com as palavras do então ministro Oswaldo Trigueiro, referindo-se com clareza sobre o tema loterias estaduais. Disse assim o então ministro: estaríamos num país desprovido de senso, se se considerar que, explorada pelo governo central, a loteria é uma fonte de benefícios. Explorada por entidades inferiores, Estados-membros, ela se converte em reprovável contravenção. É razoável que essa Corte reconheça a competência dos Estados federados para tão somente explorar o serviço de loteria, sem, contudo, sem com isso, invadir a competência privativa da União. Obrigado, senhor. Com a palavra, relator.